certeza da certeza de um futuro melhor. Salve, 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 meus queridos alunos do sétimo ano E, sétimo ano F. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo bem? Passamos aí pelo final de semana, vamos retomar os nossos estudos aqui a respeito do processo de reconquista da Península Ibérica. Você não pode se esquecer que a formação dos reinos de Portugal e Espanha se dá exatamente neste processo de reconquista. E reconquista do quê? Reconquista das terras que foram tomadas pelos povos árabes, pelos povos islâmicos, lá no século VII. Você se lembra? Então estamos chegando aqui à nossa quarta aula. E hoje nós vamos falar de Espanha, unificação espanhola. E aí, quando eu falo de Espanha, você lembra do quê? Messi invadiu, que jogada pro golaço! Muito mais do que Barcelona e Real Madrid, Atlético de Madrid, muito mais do que futebol espanhol, que está em alta aí nos últimos anos, mas a Espanha, ela tem uma história riquíssima. É claro, nós não vamos nos debruçar sobre toda a história espanhola, mas nós vamos nos atentar um pouco mais a este período de unificação, o momento de centralização de poder e o surgimento do Estado espanhol. Galera, quando você pega durante esse processo ali no século XII, você vai perceber que, por um lado, você já tem Portugal unificado. Mas do outro, você tem ali diversos reinos que estão juntos ali, são reinos cristãos. Olha aqui para mim. Se você for estudar e conhecer um pouquinho mais a história espanhola, você vai perceber que essa fragmentação, esse processo de unificação, ele marca profundamente a história dos espanhóis. Ainda hoje, existem diversas regiões da Inglaterra que não aceitam esse processo de unificação. Você vai perceber que esses diversos reinos que foram sendo anexados ali, à medida que a reconquista ia se desenvolvendo, esses reinos eles vão sendo anexados. E hoje você tem regiões ali da Espanha que lutam pela sua independência. Você tem a região da Catalunha, que talvez seja a mais famosa, mas você tem a região do País Basco também. Então são antigos reinos lá de trás que não engoliram 100% esse processo de unificação. Então o que você precisa entender é o seguinte, é que este processo ele vai acontecendo à medida que a reconquista vai avançando. Olha só, chegamos aqui em 1385. Você se lembra? Em Portugal acontece a Revolução de Avis, marcada ali pela Batalha de Aljubarrota. Essa batalha, ela marca definitivamente a vitória dos portugueses contra os espanhóis. Nessa altura, aquilo que nós chamamos de Espanha estava dividido, na verdade, em 3 reinos cristãos: Navarra, Leão e Castela, e o reino de Aragão. Eram 3 reinos cristãos. E lá no sul você tem um pedacinho que precisa ainda ser reconquistado, que é o reino de Granada, que continua sendo um reino muçulmano. Olha só, é importante você entender que este processo de unificação, ele passa principalmente pelos casamentos. Você se lembra, lá atrás, ainda quando eu falei sobre o condado portucalense, eu disse para vocês que quando o Henrique de Borgonha recebeu ali o condado portucalense no primeiro momento, ele recebeu o que também? A mão da filha do rei, não é isso? A Teresa, você se lembra? Depois da união desses dois vai nascer ali o Dom Afonso Henriques. Mas essa é a história de Portugal. Mas é só para ilustrar para você que essa política de casamento era muito constante entre esses reinos, porque eles estavam buscando a unificação, buscando exatamente a paz ali na Península Ibérica. E dentro desse processo de anexo aqui, junta ali, puxa lá, quando nós chegamos no ano de 1469, você tem basicamente 2 reinos ali na Península Ibérica. O reino de Aragão e o reino de Castela. E aí o que acontece? A ideia agora é juntar os herdeiros para promover uma unificação. E em 1469, a Isabel de Castela se casa então com o herdeiro do reino de Aragão,
o Dom Fernando, e aqui nós temos então a carinha da Espanha ficando do jeito que ela é agora. Só falta um pedacinho do território, só falta uma coisa, falta conquistar o reino de Granada, e isso acontece no ano de 1492. O ano de 1492 ele é bastante importante para a história da Espanha. Porque neste ano, além de conseguirem aí conquistar a região de Granada, expulsando os povos islâmicos, os espanhóis também têm um outro grande, fazem uma grande, nossa, me enrolei todo, né? Eles conquistam uma outra grande façanha. Cristóvão Colombo, um navegador que estava a serviço dos reis da Espanha, consegue atingir a América. Então é marcado aí o ano de 1492 pela descoberta da América por parte do Cristóvão Colombo em nome dos reis da Espanha. Então, ano extremamente importante. Conquista de Granada e é o descobrimento da América. Legal? Seguindo aqui então, olha só. Uma vez que o reino está unificado, tem um ponto que eu quero chamar a tua atenção, que é a questão religiosa. Lembra que teve uma aula que eu disse para vocês que existia uma certa tolerância religiosa no meio desse processo de reconquista? Mas por parte do Estado, a partir do momento em que essa conquista ela é totalizada, embora a população, eu destaquei isso, a população tem uma certa tolerância, o Estado não adota a mesma política. O Estado espanhol ele é extremamente rigoroso. Por quê? Os espanhóis se sentiam ali como defensores do cristianismo. Eles queriam converter os povos de outras religiões. Então ali na Península Ibérica, você se lembra, existiam ali judeus e também muçulmanos que estavam habitando aquela região. E agora começa um processo, no primeiro momento, direcionado contra os judeus. Os judeus tinham duas opções. Primeiro, abandonar o território espanhol, deixando para trás todos os seus bens, não poderiam levar nada. Iriam sair dali com uma mão na frente e outra atrás. Pobre, pobre de maré de si. E a opção 2 era se converter ao cristianismo. Muitos judeus optaram por se converter ao cristianismo. Agora me fala, você acha que uma conversão religiosa ela pode acontecer dessa maneira, forçado? É óbvio que não. Muitos desses judeus, eles passam a ser chamados agora de cristãos novos. E eles são olhados assim, são observados pela população cristã com uma certa desconfiança. Por quê? Na verdade, o seu coração não havia se convertido de fato. O que existia ali era uma questão muito mais política. Eles se diziam cristãos para não perder os seus bens e para poder continuar habitando aquele território. Mas muitos destes passam a ser perseguidos. Porque secretamente eles continuavam adotando as práticas da sua religião. E nessa época aqui vai surgir a Santa Inquisição Espanhola. Meu amigo, pensa em uma galera barra pesada. Como assim, professor? A Inquisição, ela defendia os dogmas da igreja. E na Península Ibérica ela foi bem intensa, ela foi extremamente violenta. Por quê? Se você fosse pego praticando outra religião e outros ritos que não fossem ligados ao cristianismo, você poderia ser morto. Pessoal, então eu quero que você destaque isso, essa questão dos cristãos novos, ok? O judeu ele é perseguido. Opção 1, ele abandona o território espanhol e deixa para trás todos os seus bens. Opção 2, ele se torna então, ele se converte ao cristianismo e passa a ser chamado de cristão novo. Para fechar, eu quero destacar para você, nesse finalzinho aqui, que tanto Portugal quanto Espanha vão ser dois grandes guardiões do catolicismo dentro da Península Ibérica. Aliás, dentro da Europa. Então, a Península Ibérica, de forma geral, é muito marcada pelo catolicismo. Você vai perceber que isso aí vai perdurar. Tanto que mesmo após a reforma religiosa, que nós vamos ter ali no século XVI, essa reforma religiosa ela não vai ter uma grande penetração na Península Ibérica, porque ali o catolicismo é muito forte. Catolicismo esse, inclusive, que posteriormente vai ser trazido para a América, nas regiões onde Espanha e Portugal colonizaram. Você percebe uma forte predominância do catolicismo. Brasil
e outros países aqui da América do Sul e América Central. Você consegue notar isso, não é? O Brasil é um país católico, por quê? Portugal era extremamente católico. Pessoal, para fechar essa aula, eu quero fazer de uma forma um pouco diferente. Eu quero que você conheça um pouco mais a Rainha Isabel. Então eu separei um vídeo aí, onde tem uma entrevista com o historiador Sidney Leite, e ele vai apresentar um pouquinho para você, vai apresentar um pouco mais das facetas da Rainha Isabel de Castela, e você vai poder conhecer um pouquinho mais essa rainha que foi extremamente importante dentro desse processo, ok? Assiste aí! Vamos começar do começo. Quem foi Isabel de Castela? Nossa, você está falando das rainhas, eu vou ter hoje a pretensão de dizer que ela foi a primeira grande rainha da modernidade. Porque a Espanha foi a primeira grande potência que nós tivemos no sistema internacional moderno. Seguramente. Em grande parte, o poder da Espanha se deve a Isabel de Castela. Ela foi um personagem que talvez tenha ficado um pouco no segundo plano em função do próprio marido, do Fernando, mas a história nesse aspecto é muito injusta com ela, porque ela de fato foi rainha de Castela. No próprio casamento com Fernando foi feito uma espécie de um contrato em que ela exercia diretamente o poder sobre Castela. E ela foi uma mulher extremamente forte. A própria ascensão de Isabel ao poder se deu por intermédio de uma luta entre as diversas famílias nobres que existiam em Castela. E ela é uma mulher muito especial, porque eu diria que ela tem um substrato do que há de mais intenso do mundo medieval. Ela, de certa forma, é uma cruzadista de origem medieval. Agora, por um outro lado, é uma das fundadoras da modernidade. Então, é um personagem histórico riquíssimo, uma mulher, sob todos os aspectos, encantadora, né? Eu diria que, para a Espanha, o peso de Isabel é o peso da Rainha Elizabeth I para a Inglaterra. Exatamente, que também é Isabel, e na tradução literal seria isso, né? Você vê, Henrique VIII matou todo mundo, quebrou o maior pau porque queria um filho homem. Veio uma mulher, e que os ingleses todos, tinham até um inglês agora há pouco, que nós estamos conversando sobre isso, sobre rainhas. Para o inglês, a Elizabeth I foi a melhor rainha que a Inglaterra já teve. Sim. Quer dizer, como estava errado Henrique VIII, né? Com uma diferença, eu acho que importante entre as duas, não é? Que é esse caráter de uma certa continuidade de valores e de conceitos medievais. Sim. Um catolicismo que eu me recordo de um grande pensador das relações internacionais e um homem muito poderoso, o Henry Kissinger. Ele, num livro maravilhoso sobre as relações internacionais, ele fala que esses primeiros reis de Espanha eram fundamentalistas, era a expressão que ele usa no livro. E ela, de certa forma, era uma fundamentalista. Até porque aquela história toda da Santa Inquisição, ela estava lá presente nessa história. Vamos falar sobre isso também. A personalidade dela era porque todo mundo fala da Rainha Isabel como a católica, não sei o quê, mas a personalidade dela, como é que era? Uma mulher forte. Os relatos que existem sobre ela, infelizmente poucos relatos, o que é curioso em língua portuguesa, nós conseguimos muita coisa em espanhol e inglês, mas os relatos de personagens que foram contemporâneos falam que era uma mulher de fala mansa, mas muito altiva, que convencia muito, seduzia muito na sua fala, de uma estatura média, mas com olhos envolventes, olhos azuis envolventes. Enfim, a personalidade dela, de alguma forma, se materializava nas suas ações. Propriamente nas suas ações, porque ela não tinha um porte físico a ponto de impressionar como outras rainhas, né? Mas era uma mulher de voz serena, mas com muita firmeza, com muita altivez e que com convicções e valores muito arraigados. Quer dizer, ela não permitia dúvida. Quer dizer, uma mulher, nesse aspecto, que eu concordo com Kissinger, uma mulher, uma fundamentalista na defesa dos seus valores, das suas crenças, dos seus ideais, em que enfrentou as primeiras grandes batalhas do mundo moderno. Ela ajudou a criar o mundo moderno. Você tem essa visão, né, Celina? Ela, na verdade, se tornou rainha de que maneira?
com muita luta, porque havia disputas entre o irmão mais velho e os uma pequenos irmã, reinos os que pequenos haviam reinos, porque a Espanha, é muito curioso isso, e a gente consegue detectar isso com uma certa facilidade. Até hoje a Espanha é um país que tem divisões. A questão do nacional da Espanha... A família da minha mulher é catalã, você fala que é espanhol, nós somos catalães, falamos catalão também. Eu vivi essa experiência essa semana, eu fui num restaurante espanhol e aí eu perguntei, em tese espanhol, perguntei, nossa, que beleza esse seu restaurante espanhol não, catalão. Então, essas divisões que ainda continuam agudas, e que chegaram a Países momentos Baixos, radicais, exatamente, até com grupos terroristas, o ETA. Imagine na passagem do século XV para o século XVI. Meu Deus. Isso está sendo construído. Então, a ascensão de Isabel se deu a ferro e fogo, com luta, com exílio. Rony, é muito interessante, uma parte da vida daquela que seria, né, a rainha de Espanha, a primeira grande rainha de Espanha, ela passou numa espécie de um exílio, num castelo, no interior, mas com condições, digamos, muito pouco nobres. Num dado momento, a nobreza de Castela, e eu acho que aí tem uma explicação histórica que é importante, Castela já estava conectada com aquilo que vai ser o mundo moderno, comércio, produção de lã. Então, a Castela era a porção mais moderna, né, do que hoje a gente conhece por Espanha. E essa nobreza vê naquela que vai ser a rainha Isabel, exatamente aquela líder capaz de construir o Estado. Aí está, está vendo? A Espanha, o que é hoje, e anteriormente as divisões, né, de pequenos estados. Castela seria do centro da Espanha de hoje para o norte. Nós estávamos mostrando agora há pouco ali, mas nós estávamos conversando, mas ali está, do centro para o norte, tá? Em cor de rosa, né? Exatamente. Ali está. E dali vai partir, não é, aquilo que há de mais moderno no Estado, que vai se chamar Estado absolutista, em grande parte pela Isabel. Quer dizer, Isabel é a primeira rainha absolutista da história moderna, não é? E a gente se lembra, assim, muito, quando se fala em Isabel, a gente se lembra das grandes navegações, das expansões territoriais, das descobertas de novos povos, de novas terras, né? Ela, não sei, eu tenho essa coisa muito arraigada dentro de mim, adorando história, como te confessei anteriormente, mas isso ficou na minha memória afetiva de estudante ainda menino, né? Essa história das grandes navegações, enfim. É real. Quer dizer, tem fundamento histórico. Quer dizer, todo mundo tinha o respeito, né, um temor pela Armada Espanhola, na época dela. Exatamente. 1492 é um ano-chave, né? Quer dizer, neste ano nós temos, além da chamada descoberta da América, que a gente pode discutir essa expressão, mas que em grande parte foi patrocinada por Castela, é um evento de Castela, é um evento levado a cabo por aquilo que a gente poderia chamar do governo de Isabel, quer dizer, é ela que acredita no projeto, é ela que de certa forma banca o projeto Cristóvão Colombo. Fernando se fingiu de morto aí, né? Exatamente, até porque ele era de um reino bastante rural, ainda com uma feição extremamente medieval, né? Enquanto Isabel e Castela apresentam essa ambiguidade, não é? Do antigo e do novo, um reino de transição entre o antigo e o novo. Mas também, em 1492, nós temos o episódio da Inquisição, que é um dado extremamente importante, não é? E um outro aspecto que vai caracterizar o ano de 1492 como o desfecho de uma história, que é a reconquista da Europa, e especialmente do Reino de Granada, que também é uma consequência podemos chamar, do reinado, né, de Granada Isabel. foi praticamente colonizada por muçulmanos, né, quando invadiram. E eu soube dessa história que ela queria converter os muçulmanos ao catolicismo. Não só os muçulmanos, como os judeus. Ela tinha uma concepção extremamente radical de que uma Espanha unida seria uma Espanha católica. Né? Queria unir pela religião. Religião. Mas as decisões políticas dela, com toda certeza, vieram em função da fé que ela professava. Sim. O que moveu a rainha, né, foi essa fé
extremamente arraigada, de origem medieval, aquele aspecto que eu falei, fundamentalista, uma continuidade das cruzadas. Ela entendia que ela tinha uma missão de dar continuidade às cruzadas. De que maneira? Expulsando os muçulmanos do território de Espanha, e aí tem um dado muito curioso, porque os judeus e os muçulmanos conviviam em muita harmonia no território. Não havia um histórico de perseguição. Então, havia um número significativo de judeus. A rainha Isabel toma a decisão, né? É ela que praticamente cria a Inquisição espanhola, a temida Santa Inquisição, Santa Inquisição espanhola, e ela persegue a Inquisição sob as ordens da rainha, exatamente aqueles judeus e muçulmanos que não se converteram. Eles são expulsos da Espanha. Isso vai trazer um grande prejuízo no futuro para a Espanha, porque a comunidade judaica, historicamente, é uma comunidade de intelectuais, é uma comunidade, inclusive, de cientistas, e em grande parte eles vão, olha como a história é irônica, Rony, vão para a Alemanha, porque a Alemanha não vai ter tradição de perseguir judeus, olha que coisa curiosa, até o século XIX. Aí nós temos outro cenário, né? Então, esses judeus que saem da Espanha, eles vão para os Países Baixos, que estavam se tornando, inclusive, independentes, ou vão para o centro da Europa, ou vão para a Alemanha. Essas comunidades vão ficar até o século XIX, até o século XX, a ascensão do nazismo. Então, vejam como foi uma rainha cujas suas ações mexeram com o tabuleiro da história. Quer dizer, quando eu falo que ela é a rainha das rainhas modernas, eu creio que eu não estou exagerando. Mesmo com essas atitudes, vamos dizer, politicamente incorretas, como foi a Inquisição, porque há pouco o próprio Vaticano pediu perdão, claro, por essas histórias. E essa perseguição religiosa, essa coisa de fundamentalismo, né, sempre gera, de certa maneira, uma reação igual e contrária, já que nós falamos de ciência também no meio do caminho. Exatamente. Você vê que o fundamentalismo islâmico, por exemplo, nos leva a tempos absolutamente medievais, de barbárie, e talvez até muito anteriores a 1492, quer dizer, o século XV aí vira uma brincadeira. Exatamente. Aí podemos voltar à sua primeira questão, que é muito interessante, sobre a personalidade. Veja, com esse histórico, com essas ações, era uma mulher que era amada ou odiada. Quer dizer, não havia meio termo. Tanto que depois o próprio Vaticano vai discutir até a possibilidade de transformá-la numa santa, e ela vai se tornar a rainha católica por uma denominação do próprio Vaticano, né? Aliás, os reis católicos, tanto o Fernando quanto a Isabel, que são os defensores do catolicismo. Isto vai redundar naquilo que a gente poderia chamar de um ganho político. Tem um outro fato muito importante da história do Brasil que está ligado a Isabel, que é o Tratado de Tordesilhas. Sem dúvida alguma. Ela é uma das articuladoras do Tratado de Tordesilhas. Que foi exatamente aí no final do século XV, em que a parte direita ficaria para Portugal, a parte esquerda do meridiano ficaria para a Espanha. Mas teve um malho ali também, né? Teve. Agora, eu tenho uma pergunta a você, assim, que história é essa? Terras a serem descobertas. Isso é tão profundamente discutível. Sim. Até fenícios já estiveram aqui. Exatamente. Imagina. As memórias do Marco Polo já mapeavam esses cenários. Então, os mapas de Piri-Reis. Se sabia muito bem o que estava acontecendo. Agora, foi um grande negócio para a Espanha. Porque a Isabel de Castela foi um grande negócio para a Espanha. Foi um grande negócio, porque a conquista da América implica numa grande transferência, especialmente de prata. Potosí. Sim. Era uma montanha de prata, num livro que é maravilhoso, que eu recomendo para os nossos telespectadores. Aliás, eu acho que é um luxo a gente estar discutindo em TV aberta esses assuntos. Isso é típico de emissoras europeias, né? Pelo contrário. É um luxo, você está de parabéns. Você está de parabéns. Isso é nosso dever. Mas isso é raro, né? Comprometimento com a cultura nacional, pelo amor de Deus. Mas Potosí era uma montanha de prata. Em pouquíssimos anos, essa prata saiu da América e foi exatamente abastecer essa coroa espanhola, que aí tem um aspecto negativo a longo prazo, se acomodou. O espectador lembra que no início eu falei, olha, a Isabel tem, não é, no seu reinado a modernidade e o mundo medieval. Ela representa essa transição.
a prata que sai da América e vai para a Espanha, vai tornar a Espanha a maior potência durante todo o século XVI. Só que a Espanha deixa, e especialmente Castela, de enveredar pelo aquele caminho que seria o da Revolução Industrial. Então, o lado... a época vitoriana foi levada a isso. Exatamente. Então, veja que curioso, né? Quer dizer, aquilo que impulsionou a modernidade, por um outro lado, vai gerar na aristocracia espanhola, a prata, uma acomodação, uma zona de conforto, que vai ser muito nefasto para a Espanha. Em um século, como diria o Fernando Pessoa para Portugal, o Império se desfez. Exatamente. O Império, né, se desmontou. Exatamente, meu. Adoro Fernando Pessoa. Mas é isso mesmo, a Revolução Industrial Inglesa, arqui-inimigos que eram, né, a Inglaterra e a Espanha, de repente, mas também foi a partir do século XIX, né? É verdade. Agora, as raízes que a Isabel plantou, a Elizabeth I, ela vai ser, inclusive, a rainha inglesa que vai liderar a destruição da Armada Invencível de Espanha, exatamente, que, de certa forma, na base está Isabel. Duas mulheres geniais. De primeira grandeza. Cid, muito obrigado por ter vindo. Um grande prazer, Rony. Muito bem, gente. Chegamos ao final de mais uma super aula de história. Beijo no seu coração e até a próxima. Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor.